Então, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de multimídia. Vamos direto ao nosso slide. Vamos direto para lá. Beleza. Então, na aula passada, a gente teve aula de imagens. E hoje vamos ver o tópico de desenhos, certo? E a primeira coisa que a gente vem na cabeça é qual a diferença de um desenho para uma imagem, né? Mas tem bastante diferença. Porque os desenhos é o que a gente conhece como imagens vetoriais, certo? Elas são geradas a partir de equações matemáticas, sistemas de equações, certo? São formados por curvas, elipses, polígonos. Então tem uma série de equações matemáticas que eu posso gerar um desenho, certo? Diferente da imagem, que na imagem é formado por um mapa de bits, né? A gente sabe que a imagem é um mapa de bits. O desenho não, o desenho são equações. Ele é formado puramente por equações. Aqui tem uma comparação entre a imagem, que a gente conhece, o bitmap, né? O mapa de bits, e os desenhos. Utilização. Bom, o bitmap ele pega todas as imagens, ele capta todo tipo de imagem. Já os desenhos, ele é ideal apenas para imagens que podem ser descritas através de equações, de formas geométricas. Então tem uma certa limitação aqui para os desenhos. Principalmente os 2D. O 3D já não tem essa limitação. Não tão grande. Ainda tem, mas não tão grande. Certo? Escala, perda de qualidade quando ampliado. Se você ampliar, se você aumentar o tamanho ou reduzir o tamanho de uma imagem, ela perde qualidade. Certo? No desenho isso não acontece, porque o tamanho da imagem é apenas uma variável na equação. Então, se eu mudar a variável, fica maior. Se eu voltar à variável que era antes, volta do mesmo jeito. Então, não tem nenhuma perda de qualidade. Geralmente, é espaço em disco. Os bitmaps ocupam bastante espaço. Os desenhos, ela ocupa pouco espaço, porque eu guardo só a equação. Né? Eu calculo isso em tempo de execução para exibir na tela. Então, eu posso guardar só as equações. Formação, a gente sabe que o bitmap é formado pela matriz de pixels, enquanto que os desenhos são formados por equações e caracteres também. Eu posso ter alguns desenhos formados por caracteres. Zonas da imagem. No caso do bitmap, separar as zonas, separar o que é cada coisa, o que é uma cadeira, o que é uma mesa, o que é uma pessoa dentro da imagem é complicado, certo? Já nos desenhos, essa separação é trivial, porque cada desenho desse é uma equação. Então, se eu tenho ali uma imagem complexa, com cadeiras, mesas, vários objetos, pessoas e tal, cada um desses objetos é uma equação diferente. Então, para eu separar, é só tirar a equação, colocar ela de novo. Então, é bem simples. Já no bitmap, não. Tem umas técnicas de visão artificial, que não é fácil. O alcance, qualquer imagem, certo? Os desenhos, eu perco alguns detalhes, apesar de ter desenhos hoje bem realistas, bem próximos da realidade, mas ainda perco que em alguma forma a qualidade, certo? Facilidade de uso. Os bitmaps muitos recursos, né? Muitos softwares que fazem muita coisa com o bitmap. Os desenhos já requer um pouco mais de destreza, certo? Para você fazer manipulação de desenho. O uso da CPU é pouca nos bitmaps, né? Qualquer editorzinho de imagem você consegue visualizar. Já os desenhos requer um pouco mais de CPU porque ele tem que processar as equações, né? Em tempo de execução. Então tem que fazer os cálculos das equações e isso gasta um pouco mais de CPU. E a visualização, uma imagem eu posso ver em qualquer tipo de aplicativo, a imagem vai ser sempre a mesma. Já no desenho, pode causar alguma alteração, depende de como o aplicativo trata as equações. Às vezes uma formatação das equações pode variar alguma coisa, ou até o aplicativo não aceitar um desenho desse tipo, só de outro tipo. Então, o formato das equações pode variar bastante. Conversão. Imagem para desenho.
Aqui está invertido. Espera aí. Deixa eu desinverter aqui logo. Está invertido aqui. Pronto. Voltar lá. Então, para converter um desenho em uma imagem é fácil. Eu dou um print screen do desenho, né, um print screen, colo em qualquer editor de imagem, pronto. O desenho virou imagem. Claro que ele perde todas as propriedades do desenho, porque ele agora é uma imagem, ele vai perder as propriedades que ele tinha do desenho. Agora, imagem para desenho já é mais difícil, porque, como eu falei, tem que verificar a questão dos objetos, gerar as equações, pensar que equações eu vou usar para esse ou aquele objeto específico, né? Isso aí dá muito trabalho, isso aí não é fácil não, são algoritmos que não têm uma precisão 100%, vamos dizer assim. Formatos de arquivos de desenhos, certo? Aqui tem alguns formatos, obviamente você vai encontrar muitos no mercado, né? Aqui eu tenho o CGM, que é um padrão multiplataforma, o DXF, que é um formato do CAD, do AutoCAD, o WMF, que é o padrão Microsoft para desenhos, o EMF, que é um avanço do WMF e tal. E eu também tenho, como eu falei, né, os desenhos são formados tanto por equações como por caracteres. Então, no caso de caracteres, eu posso ter o PostScript, o EPS, o PLT, que são para versões maiores. Obviamente que muitas vezes eu tenho uma mistura de desenhos com imagens, né? Parte desenho, parte imagem. Isso também é possível. Bom, criação de desenhos. Para eu criar um desenho, eu preciso primeiro ter as primitivas gráficas, certo? Todo desenho é formado por primitivas gráficas. Uma primitiva gráfica é um desenho gerado a partir de uma única equação. Então, uma única equação, equação da reta, equação do plano, certo? Forma um desenho, uma primitiva gráfica. A entidade gráfica são os desenhos mais complexos, formados por sistemas de equações, duas ou mais equações, certo? E aí, o que é que precisa ter os editores gráficos? Para que eu tenha um editor gráfico de desenhos, eu preciso criar as primitivas, o editor tem que ter a função de criar as primitivas, de alterar seus atributos, de misturar as primitivas, né, fazer as estruturas gráficas, fazer as transformações, né, que nós vamos ver daqui a pouco, e, obviamente, visualizar. Aqui tem alguns exemplos de aplicativos para fazer desenho. O SketchUp, que nós vamos ver na nossa aula prática, certo? Na nossa aula prática de desenhos 3D. Vamos ver o SketchUp. Nós temos o 3D Studio Max, que é uma ferramenta muito poderosa para a criação de desenhos. O AutoCAD, muito conhecido para a criação de mapas, certo? Então, são alguns exemplos de ferramentas que geram desenhos. Primitivas gráficas, como já falei, né, formatos por uma única equação. Eles podem ser 2D ou 3D, certo? Depende do tipo de equação. Pode ser tanto no universo 2D como no universo 3D. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente tem placa de vídeo, tal, 3D, vai jogar, vai manipular imagem 3D e tal, que é um desenho. As imagens 3D são desenho, elas não são mais imagens, como a gente estava falando de mapa de pixels, né? Ou as imagens 3D, na verdade, são desenhos, assim como os mapas 2D. Então, uma medida de desempenho de um hardware, uma medida de desempenho de um sistema gráfico, é dado por polígonos por segundo. É uma unidade de medida, certo? Que a gente, quem já parou para observar as placas de vídeo e tal, tem essa unidade de medida, polígonos por segundo, que é a quantidade de primitivas, né, que no caso 3D são polígonos, que ele é capaz de fazer em um segundo. Então, quantos desenhos primitivos o meu sistema é capaz de gerar por segundo, certo? Essa medida, quanto maior, melhor a qualidade dos jogos que eu posso colocar, melhor a qualidade dos desenhos que eu posso criar. No caso de animações. Eu posso classificar as primitivas dependendo da equação. Se for uma equação do primeiro grau, né,
x mais 1, por exemplo, nós temos aí equações geométricas lineares. Então, lineares, quando são equações do segundo grau. A reta, que é a retinha, o poligonal, que é o polígono aberto, e o polígono que é fechado, né? Então, se eu fechar aqui, o poligonal vira um polígono, certo? Então, Tá cortando seu áudio, seu celular travando. opa! Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para fechar aqui. Quase nada. Tá ouvindo agora direito? Tá ouvindo legal? Ainda tá voz de robô. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é na dele. Eu acho que é na conexão de Joey. Aqui tá rolando um suave aqui. E a voz dele travou, como ele falou. Eita, Joey, como o Joey falou, a voz dele travou, então deve ser a conexão dele. O pessoal tá normal aí, Joey. Joey saiu, deve retornar para ver se melhora a conexão. Muito bem. Então nós temos as primitivas lineares, que são aquelas formadas por equações do primeiro grau, certo? Eu tenho as primitivas geométricas quadráticas, que são aquelas formadas por equações do segundo grau, que é o caso da elipse, do ciclo, da hipérbole, da parábola, certo? Feito por equações do segundo grau. E as primitivas geométricas cúbicas, que são formadas por equações do terceiro grau, como os splines, a curva de Bézier, certo? São equações do terceiro grau. Ele não tem classificação para quarto grau, por exemplo, porque a quarto grau a gente decompõe em equação do segundo grau, né? A gente pode decompor em segundo grau. Então, é até o terceiro grau as primitivas gráficas. Depende do tipo de equação que ela é feita. Primeiro grau linear, segundo grau quadrática, terceiro grau cúbica. Também tem as primitivas que são não geométricas. Aquelas formadas por equações do tipo integral, por exemplo, né, que faz cálculo de área, e também os caracteres. Lembra que eu falei que os desenhos também são formados por caracteres, né? Então, tanto os caracteres como as áreas que não tem uma equação específica, né? Eu posso fazer aqui um desenho, posso fazer aqui um desenho que não tem uma equação específica. Não é como um quadrado, que tem uma série de equações de cálculo de área, de cálculo de tudo. Então aqui eu vou ter que fazer diversos cálculos em cima aqui, e cálculos usando integral, para poder resolver o tamanho da área desse polígono. Então são chamadas primitivas não geométricas, que não são formadas por figuras geométricas primitivas, certo? É uma única equação. A integral é uma equação também, uma equação só, mas não é geométrica, né? Não é geométrica. Estruturas gráficas. Então, estruturas gráficas, como eu falei, são junções de primitivas. Então, quando eu pego uma equação, quando eu pego várias equações, eu posso formar um desenho mais complexo, com um nível maior de detalhes. Então, quanto mais detalhes eu preciso, maior vai ser, mais equações eu terei, né? Maior vai ser o meu sistema de equações. E aí eu tenho alguns conceitos importantes nas estruturas gráficas. Eu tenho os símbolos, que são elementos que se repetem bastante no desenho. Então, imagina um desenho complexo de uma cidade, de uma floresta e tal. Alguns desenhos vão se repetir muito. Então, de repente, na floresta, alguns desenhos que formam prédios vão se repetir de uma certa forma. Ou numa floresta, as árvores podem se repetir algumas partes, né, algumas equações. Então, isso aí formando os símbolos. Aí, as hierarquias gráficas são aquelas entidades formadas a partir de primitivas e entidades mais simples, né, que ele vai formando uma hierarquia. Então, eu tenho a primitiva, aí eu tenho um sistema com duas equações, um sistema com três equações, um sistema com quatro equações, aí eu formo uma hierarquia, certo? Gráfica, e essa hierarquia é importante para eu montar desenhos complexos. Sei lá, por exemplo, um carro. Então eu tenho aqui primitiva que faz círculo, outra primitiva que faz trapézio, outra primitiva que faz retângulo, outra primitiva que faz trapézio maior, sei lá.
certo? Outra primitiva que faz, sei lá, uma reta. E assim eu vou fazendo, quanto mais primitivas eu coloco, mais eu vou avançando na minha hierarquia. Então, com esse mesmo pneu aqui, eu posso fazer outros carros, eu posso usar ele para outros carros, certo? Eu posso ver o que é que eu estou precisando aqui para aumentar esse desenho, certo? Então, a hierarquia é importante até para reaproveitamento de um desenho, né? Eu vou fazer outro carro, às vezes um outro carro diferente, mas o pneu é parecido, então eu posso usar o mesmo desenho, a mesma equação do pneu, né? Só aquela equação do pneu e reaproveitar ela. Então, a hierarquia é muito bom por isso. E a linguagem gráfica são linguagens que fazem desenhos. Então, eu posso fazer o desenho na mão, mesmo usando o mouse, usando alguma mesa digitalizadora, alguma coisa desse tipo. Eu posso fazer na mão também. Ou posso fazer usando a linguagem, escrevendo as equações. Numa linguagem de programação, numa linguagem gráfica. Alguns daqueles aplicativos que eu mostrei a vocês, como o 3D do Max, por exemplo, ele trabalha muito com equações. Então, você digita a equação e ele gera o desenho para você. Para quem está começando, vai ser muito complicado, mas para quem já tem experiência, para quem estudou, para quem exercitou bastante na ferramenta, vai acabar fazendo desenhos complexos apenas com algumas poucas equações. É uma linguagem gráfica. Transformações são as modificações que eu faço para modelar um desenho. Então, eu tenho aqui uma primitiva, para modelar uma primitiva, né? Eu tenho a primitiva, um triângulo, um retângulo e tal, e eu faço algumas transformações, certo? Para gerar outras imagens. E aí eu vou ter lineares, quando eu faço através de equações simples, uma equação, transformação que eu faço com uma equação, são lineares, e as não lineares, quando é uma transformação que eu faço com duas ou mais equações, com um sistema de equações, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho algumas transformações lineares, por exemplo, translação. Translação é mudar o desenho de lugar na tela, certo? Então, meu desenho está nessa posição XY, passou a estar agora nessa posição XY. Então, eu tenho uma equação que muda o posicionamento do desenho na tela. Eu tenho também o que faz a rotação, certo? Então, eu tenho aqui a rotação do meu desenho, mudança de escala, né, que ampliou o meu desenho, né? Mas é uma equação simples para fazer a mudança de escala. Aqui eu tenho a mudança de escala diferencial, que amplia só um dos eixos. Então aqui só o eixo X foi ampliado, certo? O cisalhamento, que é como se fosse um itálico no desenho, eu faço um itálico. Ele fica naquele diagonal como se fosse um itálico. Aqui um corte, certo? Então eu realmente eliminei parte do desenho. E aqui é uma mudança de escala com corte diferencial. Ele cortou só a parte de dentro e a parte de cima. Aqui, na verdade, algumas equações foram removidas. Aqui não, aqui as equações sofreram uma variável a mais. Se for maior do que x, não aparece. Uma coisa assim. E aqui não, aqui algumas equações sumiram. A equação que fazia a parte de cima do relógio e a outra que fazia o ponteiro do relógio. Pergunta de prova, olha. Qual transformação linear transforma um quadrado num retângulo? O que é que vocês acham? Estica horizontalmente ou verticalmente? Ou verticalmente, exatamente, a mudança de escala diferencial, né? Que eu tenho aqui, eu tenho um quadrado, opa, não, aqui eu tenho um retângulo. Eu tenho um quadrado aqui muito mal feito, eu não vou saber desenhar nunca. E aí eu posso mudar de escala diferencial, né? Puxar só num eixo e ele virar um retângulo, né? Puxar só em um dos eixos. Também podia usar o corte, né? O corte, eu tenho aqui um quadrado, eu posso cortar ele no meio, né? E fazer um retângulo também, certo? Mas o corte nem sempre é possível com uma equação só, depende da imagem. A mudança de escala diferencial não, ela é sempre possível com uma única equação. Aqui a resposta, mudança de escala diferencial, onde eu mudo somente um dos eixos. Transformações gráficas não lineares. Algumas transformações eu não faço com equações simples. Eu preciso de equações mais elaboradas, certo? Como, por exemplo, as integrais,
certo? Então, aplicando algumas equações, também posso fazer transformações gráficas, certo? Entre essas transformações, algumas são as pseudo-tridimensionais, aquelas que dão uma falsa impressão de 3D, certo? Que é a perspectiva, né? É uma imagem de perspectiva. Como, por exemplo, a extrusão. A extrusão é um falso 3D, tá certo? Metamorfose também. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, a extrusão. O que é a extrusão? Extrusão aqui, eu tenho meu desenho, eu tenho meu desenhozinho, certo? Meu desenho, e eu puxo ele no eixo, formando isso aqui. É a minha extrusão. Então, o desenho estava nessa posição aqui de trás, e eu puxei ele para frente, salvando o arrasto. Salvei todo o arrasto. Então, formei aqui uma imagem que parece ser 3D, inclusive. Ela parece muito ser 3D. Se você olhar assim, de relance, vai ver que ela tem da ideia de 3D. Como essa aqui também, ó, essa extrusão sem cor. Então, ela também fica parecendo que é uma imagem 3D, mas na verdade não é uma imagem 2D, né? Até porque vocês estão vendo ela e aqui é um PowerPoint, né? É um slide, né? Então, um slide 2D, claro. Eu tenho aqui a deformação, como se eu tivesse aplicado um soco aqui no desenho desse lado. Então, ele fez uma entortada. Aqui o cisalhamento com deformação, então o efeito de itálico e ainda com um efeito de deformação. E aqui uma metamorfose, né? No caso 3D, o morfo em 2D. Ele transforma qualquer coisa em qualquer outra coisa, certo? Só através de algumas técnicas que depois nós vamos ver mais na frente, quando estiver vendo a questão de animações. Então aqui são transformações não lineares. Para fazer isso aqui na mão, eu posso fazer usando algoritmos, sistemas específicos, né, aplicativos específicos que fazem isso aqui apenas com alguns cliques de botão, ou eu posso realmente fazer na mão e aí ter que gerar as equações e fazer os testes das variáveis da equação para modelar o meu desenho do jeito que eu quiser. Então, com essas transformações, eu consigo adaptar o desenho para a minha realidade, para o que eu quero fazer, para a minha animação, para o meu vídeo, ou para a minha campanha, para a minha imagem mesmo, né, para o que eu quero fazer de uma imagem, ou misturar com a imagem, né, misturar o desenho com a imagem, aí tem uma série de utilidades aí. Transformações de visualização, isso aqui é na hora de visualizar, certo? Então, o tipo de especial de transformação é usar apenas em certas visualizações de desenho. Então, eu quero dar alguma impressão para o usuário, algum efeito assim de imediato quando o usuário for ver a minha imagem, então eu posso aplicar algumas transformações de visualização, certo? Nesse caso, os desenhos têm um espaço específico, que é o espaço de exibição, também chamado muito de canvas, certo? Espaço de exibição. Normalmente essas transformações são lineares para 2D e podem mostrar apenas linhas de contorno, que é o caso da extração de bordas, com visualização de fio de arame. O fio de arame é uma técnica muito utilizada principalmente para a criação de imagens 3D. A imagem 3D, a gente vai ver depois, as animações 3D também, elas são feitas sem textura, sem cores, só através dos fios de arame. As cores é a última coisa que eu coloco. Depois que está tudo pronto, que os movimentos estão prontos, que as interações entre os desenhos estão prontos. Imagina esses filmes aí totalmente feitos em computador. Primeiro ele faz toda a movimentação, os diálogos, tudo sem cor nenhuma, sem nenhuma cor, certo? Depois, no final, quando está toda essa parte de movimentação, de interação dos personagens, tudo, aí ele bota a cor, certo? Então, esse negócio de botar a cor é uma coisa que demora muito, isso é uma coisa que dá muito trabalho para a máquina, né? Alguns filmes, por exemplo, tiveram suas estreias retardadas pela demora que foi para renderizar esse negócio, né? Que é a renderização, né? Que é colocar na imagem e padronizar os desenhos para que eles fiquem todos do mesmo tamanho. Então, isso dá um trabalho enorme, isso é muito trabalho. Tá claro até aqui, pessoal, os desenhos? Tá claro? Sim. Beleza. Então, até aqui, o que a gente viu foi a ideia do desenho 2D, certo? O desenho
alguns conceitos que nós vimos aqui servem para o 2D e para o 3D. Vamos focar o nosso estudo agora no desenho 3D, certo? Todas as imagens 3D são desenhos também, já falei isso aqui. Toda imagem, toda imagem 3D não é imagem, é desenho. Todo desenho 3D é um desenho, certo? Então vamos focar bem nessa questão do 3D, que ela tem muitas considerações. Inclusive, nós vamos ter aula prática, vamos construir do zero uma imagem 3D, certo? Vamos criar um cenário e tal, e vamos caminhar por ele, né? Como se fosse um jogo de primeira pessoa, né? Que a gente pode caminhar pelo cenário. Então vamos criar o nosso cenário. Oxe. Escutei alguma coisa aí estranha? É risinho de excitação de colega. Ah, Eu também beleza. estou excitada para começar esse projeto. Ah, que coisa boa. Muito bem. Então, assim, na nossa aula prática de 3D, nós vamos criar um cenáriozinho e vamos caminhar por ele, vamos olhar para cima, olhar para baixo e tal, e vamos caminhar, vamos sair fora da casinha, entra na casinha, sai da casinha e tal. Vamos fazer isso aí na aula prática de terceira dimensão, né? É bem interessante, interessante. Vamos lá. Então, o 3D tem uma complexidade maior do que o 2D, é claro. A minha equação agora tem 3 variáveis em vez de 2, né? No 2D, as equações têm 2 variáveis, x e y, e aqui eu tenho x, y e z, então uma variável a mais para trabalhar. Obviamente, isso deixa as equações mais complexas, certo? Obviamente que os conceitos que nós vimos de desenhos agora para o universo 2D também valem para o universo 3D, certo? Só que aqui eu tenho alguns tipos de criação específico para o 3D, de criação de imagem 3D. Vamos ver na teoria, né? E mais na frente, na aula prática, a gente vai ver alguns deles na prática, certo? Antes da gente ver as técnicas, tem aqui a questão dos formatos. Formatos de imagem 3D. Bom, tem bastante, né? Aqui tem alguns exemplos só. O DXF, que é para mapa. DWG, que é o do AutoCAD. O IGS, que é um padrão do CAD no plataforma. O 3DS, que é do 3D Studio Max. Perdão, do Autodesk 3D Studio. E o Max, que é do 3D Studio Max. Esse aplicativo aqui, ele é show. Ele é show, ele faz tudo. A gente não vai usá-lo porque ele é pago, certo? Ele não é free, eu não tenho a licença dele e tal, então a gente não vai usar ele. Vamos usar um free, que é muito bom também, certo? Mas Nesse caso, vamos usar o Blender? Não, vamos usar o SketchUp da Google, certo? Na aula prática, certo? Mas assim, se eu for recomendar um sistema profissional 3D, eu recomendo o 3D do Max. Ele vale a pena bastante. Inclusive, muitos filmes de Hollywood foram implementados em 3D do Max, certo? Então é uma ferramenta bastante poderosa que dá para você fazer de tudo. De tudo. Pena que é paga e a gente não vai usar, certo? Mas fica a dica aí. O SKP, que é o formato do SketchUp da Google, que é o que nós vamos usar, ele é livre para estudantes e para pessoa física, que não vai ganhar dinheiro com isso. Ele é free. Ele tem a versão paga, que é para você comercializar, para você usar comercialmente os projetos, e ele oferece alguns recursos extras, certo? Mas a versão free já faz o que a gente quer, né? De montar um cenário e poder caminhar por ele. O Blend também é bastante conhecido, né? O Blend é uma ferramenta também bem poderosa, tem uma legião de seguidores aí. O WRL, que é um formato de 3D para sites, para browser, certo? Nem é usado muito, mas já foi muito usado em browser. Modelava 3D, podia fazer um site em 3D e tal, mas foi muito usado, não. Então, o que é que precisa de um editor gráfico 3D? Um editor de desenhos 3D, ele tem que criar as primitivas, ele tem que fornecer a você pronto as primitivas, construir as entidades, as estruturas, né, que eu possa juntar as primitivas em um único desenho, fazer as transformações, todas elas, lineares e não lineares, que são muitas. Eu mostrei aqui alguns exemplos, mas a lista é enorme. E, obviamente, visualizar. Eu tenho aqui o 3D do Max, não é a versão mais nova, né, a versão que eu peguei na época que eu estava fazendo o slide. E aqui o que nós vamos usar, o SketchUp, certo? O que eu recomendo e o que nós vamos usar. Eles são muito poderosos, fazem bastante coisa, certo? E se você for na internet, tem muitos desenhos prontos em ambas as ferramentas que você vê que realmente são coisas bem profissionais. Hein?
3D geométricos e o SketchUp. Métodos de representação 3D. Como é que eu posso representar uma imagem 3D na minha tela? Eu tenho 3 formas de representar uma imagem 3D. Através de modelos geométricos, procedimental e volumétrico. Vamos ver os 3 agora, certo? O geométrico se subdivide em 4 subtipos. O procedimental e o volumétrico não, são bem simples e tal, são mais fáceis até de entender. Os modelos geométricos, eles são baseados na geometria dos objetos. Ele é baseado em equações puramente geométricas, certo? E eu tenho os 4 subtipos, que são as superfícies poligonais, as curvas, a GSC, que é a geometria sólida construtiva, e a varredura. Vamos conhecê-los. As superfícies poligonais, né, ele possui a malha poligonal, e eles trabalham com a reta normal para fazer a terceira dimensão, certo? Essa reta normal aqui, ela é muito importante para nos orientar. Quando a gente estiver fazendo imagem 3D lá na nossa aula prática, eu vou fazer a imagem sem usar a normal, para você ver o que é que acontece. É uma coisa muito louca, certo? E depois, fazendo da forma correta, usando a reta normal, que você vai ver que resolve o problema de visualização. Por que tem esse problema da reta normal? Porque você está fazendo uma imagem 3D no monitor 2D. Então você está vendo uma imagem num plano que é 3D. Uma imagem 3D num plano 2D. Então, isso aí gera um erro na sua visão, vamos dizer assim. Gera um erro de profundidade na sua visão. E esse erro é corrigido pela reta normal. Certo? Sem ela, ia ficar muito mais difícil você fazer os desenhos na mão, vamos dizer assim, né? Puxando linha. Como nós vamos fazer na nossa aula prática. Então são compostos por malhas poligonais, somente retas, certo? Nada de curvas, somente retas, horizontais, verticais e diagonais, é claro. E, é claro, o eixo Z, com a reta normal, imprescindível em todas as formas de construção, principalmente as formas mais manuais, certo? E aí a gente também tem as malhas poligonais, os poliedros, né? As malhas poligonais são abertas e os poliedros são fechados. Esse da imagem aqui que vocês estão vendo, ele é um poliedro, né? Ele é todo fechadinho, né? Não tem pontas soltas, vamos dizer assim, certo? As superfícies curvas, o que não se oferece nas superfícies poligonais, que são equações do primeiro grau. Aqui eu tenho equações do segundo grau, que eu já posso fazer curvas, certo? E eu tenho uma qualidade melhor das minhas imagens, obviamente com equações mais simples, com equações mais complexas, só que eu tenho, obviamente, um detalhamento maior da imagem, né, com a questão das curvas. Eu tenho a questão das curvas, ela se divide em cônicas e cúbicas, depende das equações, das primitivas que eu estou usando. Se forem equações do segundo grau, eles chamam de cônicas. Se forem do terceiro grau, eles chamam de cúbicas, certo? As do segundo grau são as esferas, cones, cilindros, os sólidos de revolução, por exemplo. Os sólidos de revolução são superfícies cônicas, feitos em 3D com equações do segundo grau. E as superfícies cúbicas, como as curvas de Bézier, que nós vimos ali, os retalhos, os patches de imagem, a gente faz com equações do terceiro grau. Obviamente que aplicativos 3D, né, aplicativos que querem fazer o máximo de imagem, trabalham com todas elas, né, tanto equações do segundo grau, como também equações do terceiro grau. A geometria sólida construtiva trabalha com equações matemáticas em cima dos objetos, em cima das primitivas. Então, aqui imagina um exemplo, certo? Eu tenho aqui um cubo, né, aqui eu tenho um cubo, e aqui eu tenho um cilindro. Então imagine que eu faço uma subtração. Eu vou subtrair cubo menos cilindro. Cubo menos cilindro, ficou tudo C, né? Cubo menos cilindro. Então, cubo menos cilindro vai ser isso aqui. É como se eu tirasse do cubo a parte onde teria um pedaço do cilindro, né? Então, cubo menos cilindro vai dar essa figura aqui. Essa figura aqui. Então, eu vou criando figuras através de equações de soma, de subtração, de união, de intersecção,
certo? De visão entre as figuras mesmo. E elas vão gerando novas figuras a partir dessas equações. Porque eu posso pegar essa figura aqui e subtrair de uma pirâmide, depois somar com um prisma, depois somar com a esfera, somar com um cone, aí depois retirar aí uma esfera menor e tal. Então eu posso fazer, vou fazendo equação em cima de objetos, ele vai gerando novos objetos. Essa é a chamada geometria sólida construtiva, a GSC. Muito bem. E a varredura? A varredura é quando eu tenho uma imagem 2D e vou transformá-la em 3D, certo? É a chamada de varredura. Então, por exemplo, a extrusão. A extrusão que nós vimos, eu disse, ó, a extrusão é o pseudo 3D. Mas eu posso fazer uma extrusão 3D mesmo, certo? Aqui é 2D, porque é uma imagem, né? Então é uma 2D. Mas eu posso pegar um desenho qualquer e realmente puxá-lo na reta normal. Que o reta normal, já falei, né? É o que define o eixo Z. Então eu posso puxar o meu desenho na reta normal, nós vamos fazer isso na nossa aula prática, vamos fazer um desenho 2D e vamos fazer uma varredura também, né? Também, não só varredura, vamos fazer várias coisas. Mas vamos fazer uma varredura, a gente vai fazer uma imagem 2D e vamos puxá-la na reta normal, vamos puxá-la para que ela vire uma imagem 3D somente seguindo a reta normal. Então isso é bem legal, a varredura é bem legal. Os sólidos de revolução são chamados revolução porque eles giram em torno de um eixo. É uma imagem 2D girando no eixo. Como você pode ver aqui, eu tenho aqui um semicírculo, né, um círculo, uma metade de um círculo, e eu vou girar essa metade no eixo, nesse eixo aqui. Vou girando, 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 e isso vai me formar. E se eu salvar todo o arrasto dele, todo o arrasto desse giro, eu tenho uma esfera, que é um sólido de revolução. Um sólido 3D, não é uma imagem 3D. E aqui, ó, esse do meio aqui, imagine que eu tinha um círculozinho e saí caminhando com ele. Fui caminhando e salvando todo o arrasto. Caminhando e salvando o arrasto, caminhando e salvando o arrasto. Aí eu tenho a questão da translação em trajetória reta ou curva. Eu tenho a trajetória, vou caminhando o meu objeto na trajetória, ele vai formando tipo um túnelzinho, certo? Salvando todo o arrasto até eu juntar com o inicial. Aqui nesse caso foi juntado, né? Então são algumas técnicas de varredura. Nós vamos fazer a extrusão 3D mesmo, nós vamos puxar no eixo na nossa aula prática, nós vamos puxar para formar a imagem 3D. Nós vamos fazer curvas também, vamos fazer poligonais, tudo isso aí lá na nossa aula prática 3D, certo? Bom, nós temos outras formas de se fazer imagem 3D, certo? Então, uma segunda forma seria a minha representação procedimental. É fazer no algoritmo. Eu vou digitar o código da imagem. Eu vou escrever o algoritmo que gera a imagem. Essas imagens, com isso eu posso gerar fractais, certo? Graftais, que tem uma qualidade melhor do que os fractais. Sistemas de partículas, modelos físicos. Então, posso fazer aqui sistema de partículas, é o que faz fogo, neblina, elementos translúcidos, certo? Poeira subindo, essas coisas. Faço com sistema de partículas e alguns modelos físicos baseados nas propriedades mesmo do objeto, certo? Aqui tem alguns exemplos de fractais. O fractal ele é interessante, porque às vezes eu tenho uma imagem grande, com uma riqueza grande de detalhes, mas que ocupa muito pouco espaço no meu disco, porque são equações, é um texto, eu guardo o texto só. E você vai ver a imagem em tempo de execução. Certo? Se você for na internet, lá no Google Imagens, e escrever a palavra fractais, vocês vão ver muita coisa legal, né? Muitos desenhos, às vezes meio surreais, como esse aqui, né? Meio, parece sei lá, um organismo unicelular, né? Mas são imagens bem legais, feitas puramente com equações, né? Puramente com algoritmo. Faz no algoritmo mesmo. Aí quando você compila o algoritmo, você vai ver o resultado da imagem. Certo? Aqui são os grafitais, exemplo de grafitais. Os grafitais, eles prezam muito pela qualidade maior da imagem, certo? Eu tenho duas imagens de grafitais aqui, um cenário, né?
Essas imagens são um pouco antigas e às vezes não está com a qualidade que tem hoje os grafitais, né? Se você for hoje, você vai ver qualidades bem superiores. Aqui uma folha, certo? Uma folha com detalhes e tal, né? Uma riqueza maior de detalhes. Obviamente que fazer um grafital é mais difícil fazer um fractal. E a terceira forma de se criar a imagem 3D é com o modelo volumétrico. O modelo volumétrico, eu gosto de chamar ele de Lego. Ele é exatamente o Lego. Eu tenho cubos já prontos. Eu tenho um exemplo aqui, não. Eu tenho cubos já prontos. Vou botar aqui uns quadradinhos e vou montando um em cima, vou encaixando um no outro, encaixando no outro, encaixando no outro. Então eu tenho um conjunto limitado de primitivas, certo? Aí eu tenho aqui um paralelogramo, né? Um cubo, um retângulo 3D. Eu tenho um cubo mesmo. Eu posso ter aqui alguma superfície curva e vou encaixando no outro, montando um em cima do outro, e formando as imagens. O bom do cubo é que o cubo ele tem muitos lados. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um cubo aqui. Vixe, meu cubo tá horrível. E o que acontece? Essa parte aqui do cubo, ela pode ser a minha parte de fora. Então aqui eu tenho uma imagem e tal que vai ser uma textura para o lado de fora. E aqui, nessa outra parte, na parte de dentro do cubo, eu posso modelar a parte de dentro do objeto, certo? Imagina uma peça de Lego com duas cores. A parte da esquerda da peça tem a cor que vai estar do lado de fora do objeto, e a parte de dentro da peça vai ser o interior do objeto. E aí eu posso formar objetos complexos, com bastante riqueza de detalhes, somente com esses cubos, certo? É bem interessante. Quem brincou de Lego sabe o que eu estou falando, né? São modelos... Diga. Pode falar. Porque me veio uma dúvida com essas duas explicações, tanto das fractais anteriormente e agora do cubo. Porque eu me recordo daqueles descansos de tela que tinham nos Windows antigos. Aquilo ali, ele pode ser chamado de fractal e também pode ser... Na verdade, tem que ver como é que ele foi feito, né? O que muda aqui é a técnica de criação, certo? Eu não tenho como precisar, porque eu preciso ver a técnica de criação. Porque tanto o fractal, como o grafital, como o volumétrico, podem criar uma série de imagens iguais. Eu sei. Mas assim, a minha dúvida especificamente era o seguinte: essas imagens, elas precisam ser estáticas ou elas podem ter algum tipo de movimentação? Não, pode ter dinâmica. Nós estamos vendo aqui só a parte estática, mas como pegar essas imagens paradas e dar animação a ela no 3D. No 3D. Certo? Tem algumas técnicas aí. E essas fractais têm uma curiosidade porque tem algumas que são estáticas, porém, a olho humano, né? Se você olhar durante um tempo, ela começa a se movimentar, né? Tem esse efeito óptico aí, que é interessante mesmo. Os fractais têm esse negócio aí. Mas o fractal é bem interessante. É uma forma de imagem bem interessante. Certo? Sim. Forma de elaboração de imagem 3D, renderização. Certo? Vamos ver agora alguns elementos importantes para que eu criar uma imagem 3D. Eu vi as técnicas de criação, né? E agora nós vamos ver algumas técnicas para melhorar a minha imagem, para dar mais vida à minha imagem. A questão da geometria dos materiais, a posicionamento de câmera, as fontes de luzes. Então, tudo isso aqui são elementos importantes para fazer uma imagem 3D de qualidade. Por exemplo, veja essa imagem aqui da tela. Ó. Eu tenho aqui um ponto de luz. Esse ponto de luz está gerando uma sombra. E perceba uma coisa bem interessante. A sombra, ela não necessariamente se parece com um objeto. Tem as mesmas características do objeto. Você pode ver aqui a janela. A janela é um retângulo de quadrados dentro dela. Isso é bem estático aqui. É um quadrado de retângulos perfeitos, vamos dizer assim. Já a sombra dela é completamente diferente. Eu tenho uma parte aqui, outra parte subindo. Aí eu tenho aqui outra parte descendo. Isso aqui é a sombra
a sombra da mesma janela. Que você vê que não tem um quadrado aqui dentro, por exemplo. A janela é feita por 6 quadrados e aqui na sombra dela eu não tenho nenhum quadrado. Nenhum. Então, é fácil de você ver que a sua objeto e sua sombra não são iguais. E as equações que geram sombra são bem diferentes das equações que geram as imagens. Certo? Porque a sombra depende do formato original do objeto, mas também depende muito da fonte de luz, de onde a luz está vindo. Nós vamos ver também alguns elementos de onde a luz está vindo, porque a luz pode estar vindo desse ponto aqui, pode estar vindo aqui de fora, a luz do sol também pode estar entrando aqui, pode interferir na sombra. Então tem uma série de fatores que eu posso trabalhar para fazer uma sombra com qualidade. Primeiramente, formas de elaboração, principalmente de 3D animado. Quando eu vou fazer animações 3D, eu uso essas formas de elaboração aqui: o fio de arame, linhas ocultas e o poligonal. O fio de arame é o grafo. Eu gosto de falar direitinho porque é puramente o grafo de cena. Quem pagou grafos, né, comigo, todo mundo, não sei se vai lembrar dos grafos de cena, mas o fio de arame, ele é um grafo. É você fazer o grafo da imagem antes de gerar a imagem, certo? Ele é muito usado em animações, muito usado. Na animação, a última coisa que você faz é pintar. Sem pintura, um desenho vira um grafo, certo? Um desenho é um grafo, ele sem pintura, certo? Às vezes é de difícil visualização. Eu vou mostrar agora um exemplo. Ela é muito boa para mapas, para cartazes de plota e tal. A pintura é a última coisa que a gente faz numa animação 3D. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem fio de arame, que é o nosso avião. No nosso caso, na nossa aula prática, por exemplo, nós vamos fazer não fio de arame, nós vamos fazer linhas ocultas. Daqui a pouco eu mostro, certo? Porque o fio de arame é um pouco complicado. Aqui, por exemplo, ó, eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? Essa asa aqui é a asa direita ou é a asa esquerda? Você está vendo aqui o fundo do avião ou a parte de cima dele? O que é que vocês acham? Eu tô conseguindo ver o fundo do avião. O fundo, não, professor? É o fundo. É o fundo do avião. São ambos. O outro lado, é o outro lado da asa. São ambos. Ele pode ser Eu diria visto que asa o lado- todo. Essa Eu asa diria aqui que é o a asa lado da- esquerda ou a asa direita? Pode ser Essa as asa duas. Direita, não? Não. Eu diria que o lado da asa que tiver mais curta é a asa que tá vindo para frente na câmera. E a asa que tiver os vetores mais vindo longos pra é a que tá trás. mais distante. E essa está vindo para frente. É isso? Isso. Aham. Então, nesse caso, essa aqui seria a minha asa esquerda. Então, essa aqui seria a asa esquerda, que é a que está vindo Uhum. para a câmera. E aqui é a minha Isso. asa direita. Concorda ou não? Rapaz, Essa aqui é a asa direita? Peraí, Não, acho que é o inverso. rapaz, Você acha que Eu essa é concordo. aqui? assim, Essa é a asa esquerda? A di- Essa é a esquerda? Isso, essa é menor a esquerda. Confunde muito. Então, assim, para evitar confusão, e é o que nós vamos fazer na nossa aula prática, é usar as linhas ocultas. Aqui claramente eu vejo, né? Que essa asa é a que está vindo para a câmera. Essa de cima é a que está vindo para a câmera. E aqui é o fundo do avião. E aqui é do outro lado. Ah, agora Como é que eu vejo falei. isso? Exatamente. Por quê? Porque eu apliquei uma textura branca. Isso é as linhas ocultas. Ele aplica uma textura sólida branca. Ele pinta tudo de branco. Aqui é o grafo puro, só vértices e arestas. Só com vértices e arestas, os profissionais, né, que com experiência, eles veem tranquilo isso aqui. Mas para o olho não treinado, na hora de elaborar uma animação, isso aqui vai dar muito trabalho, vai dar muita confusão e perder muito tempo. Então, usa-se geralmente as linhas ocultas. Para quem está começando, para quem não tem habilidade ainda com o fio de arame puro, pinta tudo de branco. Na nossa aula prática, nós vamos fazer isso aqui, porque o fio de arame dá muito trabalho para a gente, certo? E a gente ia demorar para ver o resultado.
Aqui com as linhas ocultas a gente já não é tão leve como o fio de arame, é muito mais leve, sem textura, certo? A textura branca é uma textura que tem um certo peso, mas não é pesado como uma imagem colorida, certo? Então isso aqui é uma forma essas duas formas são muito utilizadas. Essas linhas ocultas para algumas imagens muito detalhadas, aquelas que tem muito detalhe, que um detalhe está interferindo no outro, está confundindo, está misturando, aí usa linhas ocultas, mas no geral também o fio de arame, bastante usado para captação de cena, que nós vamos ver também na parte de animação, vamos ver algumas técnicas de captação de cena, e essa parte aqui é bem utilizada, é bem mais usada. Certo? Então nós temos o fio de arame, nós temos as linhas ocultas e também a elaboração poligonal, certo? Que é feito através dos polígonos, com as transformações 3D, com as equações 3D. Diga? Não? Muito bem. Então, aqui, esse patinho que vocês estão vendo na tela é um exemplo de uma imagem com baixa resolução, mas feito só com primitivas 3D. Se você observar aqui, você vai ver que eu tenho aqui uma esfera. Aqui eu tenho um cone cortado no meio. Aqui eu tenho uma elipse 3D, certo? Então tem uma série de objetos, de primitivas bem simples, formando uma imagem 3D, certo? Então são as três formas, mas a mais usada mesmo é o fio de arame e linhas ocultas. Iluminação. A iluminação é fundamental para dar realismo à imagem. Se você tiver uma iluminação ruim, você vai ter uma imagem ruim, certo? Se você não se preocupar com iluminação na imagem 3D, ela não vai ficar realista. O que dá realismo à imagem 3D é a iluminação, certo? Então é de extrema importância. Eu vou ter a questão do brilho em cada pixel. Então, o ponto de luz, ele determina quais pixels serão mais brilhantes ou menos brilhantes. Então, tenho aí um eixo de luminância, certo? E para que eu faça a iluminação, e aí, consequentemente, a sombra, né, daqui a pouco nós vamos ver as técnicas de sombra, eu tenho que me preocupar com o formato dos materiais da cena, né, com o formato deles. Eu tenho que me preocupar para onde está a câmera, que isso influencia na sombra, de onde está a câmera que eu estou observando, onde está o ponto de luz, se está saindo do chão, do canto, se tem vários pontos de luz ao mesmo tempo, certo? E o parâmetro em si, e o parâmetro geral das imagens, né, a cena como um todo. Temos 4 tipos possíveis de pontos de iluminação, fontes de iluminação em uma imagem 3D, certo? Nós temos as pontuais, que é uma luz, é um ponto de luz, uma lâmpada, né, que emite luz para todos os lados. Ela emite luz para todos os lados, certo? Como, por exemplo, aquela imagem que nós vimos no começo da aula de 3D, né, desse assunto 3D, eu mostrei uma imagem e estava mostrando as sombras. Ali é uma luz pontual. A luz parte de um conjunto limitado de pixels e parte em todas as direções. Eu tenho as solares, que é como se viesse do Sol. Então eu tenho o Sol lá no final do mundo e chega na minha imagem retas perpendiculares na minha imagem. Então chegam fontes de luz retas. Então é um espaço grande de fonte de luz. Aqui é só um ponto. Na pontual é só um ponto, alguns pixels. Aqui não, aqui a luz está vindo de todo o eixo X, de cima, certo? E descendo perpendicularmente na imagem. São as solares. As direcionais é como a luz do holofote. Eu tenho aqui um holofote, esse holofote focaliza uma luz bem forte em um ponto da imagem, e os pontos vizinhos a essa imagem são pontos de penumbra, de uma sombra que vai escurecendo, até chegar a uma área que você não vê mais nada, que é preto total, certo? É a fonte direcional. E a fonte distribuída quando eu tenho mais de um ponto de luz, ou quando eu tenho um ponto de luz muito grande, como por exemplo, em vez de eu ter uma lâmpada daquele tipo que eu mostrei na imagem, eu tenho uma lâmpada fluorescente dessas grandonas, essas lâmpadas grandonas.
Então a imagem, a luz, ela vai sair de uma área considerável. O ponto de luz, as pontuais, a área que emite luz é desprezível. O cálculo de área dele é desprezível. Já na distribuída, eu tenho fontes de luz que tem uma área. E que precisa calcular essa área também. Né, que pode ser uma área simples, como a área de um retângulo, né, base vezes altura, como pode ser uma área com integral, né, uma região de luz não regular. Aqui tem um exemplo de uma luz pontual, certo? Então eu tenho uma lâmpada aqui, uma lâmpada de área desprezível, que emite luz em todas as direções possíveis, e está batendo aqui no meu objeto, nesses pontos, mais fortemente nesses pontos, e mais, um pouco fracamente, nesses pontos aqui, pelo ângulo que ele está da luz, certo? E aqui eu tenho uma luz direcional do holofote. O holofote batendo forte aqui eu já tenho uma área de penumbra, e aqui eu tenho uma parte escura que eu não vejo nada, certo? Então, é a mesma imagem, com duas formas de luz diferentes, que vem do mesmo lugar. Que aqui eu tenho o holofote daqui, e no mesmo ponto eu tenho uma lâmpada. Só que o efeito que ela causa é diferente. O efeito pontual é em todas as direções, o efeito direcional, ele foca toda a luz num ponto específico. Então, a mesma imagem, com pontos de luz na mesma posição em relação à imagem, mas de tipos diferentes. O que é que está de errado nessa imagem aqui? O que é que vocês acham? Sombra. Faltou uma sombrinha aí. Falta a sombra de quem? A bola tá sem sombra. A parte que a gente vê da bola. Peraí, alguém acha que está faltando a sombra da bola? Sim, eu acho. Eu também acho que, dependendo da posição do Sol, Não. o Sol deve estar já em 90 graus, porque a sombra dos coqueiros está bem abaixo deles. Porque, tipo... O Sol está exatamente aqui, assim, certo? O Sol está aqui. É o Sol do meio-dia. A luz está chegando, é uma luz solar aqui, está chegando, batendo e fazendo a sombra direto no chão dos coqueiros. Certo? Exceto na bola, que na bola não tem sombra. Na verdade, a bola tem a sombra. O problema é que a sombra da bola está na bola. Certo? A sombra da bola está aqui, ó. Na bola. Não está no chão, onde deveria estar. O certo seria se ela tivesse a sombra nos dois lugares. O certo seria a sombra da bola estar aqui. Porque é uma luz solar. Perceba que aqui a parte de baixo dos coqueiros não tem sombra. A sombra é basicamente aqui. E qual é o erro aqui? Porque nos coqueiros eu apliquei a luz solar, que aqui vem perpendicular, e na bola eu apliquei uma luz holofote, uma luz direcional, que bateu aqui nela, fez uma parte muito clara aqui, fez a parte de penumbra, né, a parte de penumbra, e aqui uma parte mais escura, que eu não vejo praticamente nada. Então eu deixei a sombra na bola. Então aqui eu apliquei uma luz holofote, uma luz direcional, e para os coqueiros eu apliquei uma luz solar, que é a luz que vem perpendicular ao objeto, certo? Então aí gerou essa estranheza, gerou uma imagem estranha, mas tá feia, tá estranha, certo? Essa imagem tá bem estranha, certo? Beleza. Certo. Só para dar um exemplo aí de como é que fica estranho quando você vê as imagens. Beleza, e aí eu preciso fazer a sombra. Como é que eu faço o cálculo de sombra? Sombra é um negócio complicado, porque ela depende muito do formato, não só do objeto, mas de onde ela está projetando. Imagine que eu tenho um objeto simples, né, um vaso. Eu tenho aqui um vaso simples. Só que, e aqui meu ponto de luz está aqui. Só que a parede onde ele vai projetar, por exemplo, é uma parede curva, uma parede curva, convexa, certo? E quando a luz bater nela, ela refrata a luz. Ela bate nela, ela refrata a luz. E isso causa uma sombra bem diferente do objeto final. Então, quando eu vou fazer o cálculo de sombra,
Eu tenho que me preocupar muito não só com o objeto, mas aonde essa sombra vai aparecer. Se é um plano liso, ou se é um plano que tem essas deformidades que vão influenciar na sombra. Assim como aquela imagem que eu mostrei no começo ali, né? Eu até mostrei a sombra da janela. A janela era retangular com vidros quadrados, mas a sombra dela não tinha nenhum quadrado. Né? Deveria ter, mas não tem, porque foi projetado numa parede que está no L da parede, né? No canto da parede, e aí gerou um efeito meio troncho, vamos dizer assim. Eu tenho 3 tipos de cálculo de sombra, né? O chamado chapado, o go round e o Phong. Aqui é mais a questão da qualidade, né? O meu sistema. Eu estou querendo fazer o quê? Estou querendo uma alta qualidade ou não, uma qualidade média? Depende do que eu estou querendo fazer. A chapada, ela é usada para teste. Você vai testar a sombra na chapada para ver se está saindo onde você quer. Aí depois que você fez a chapada que deu tudo certo, aí você pode usar a go round ou a Phong, que é uma qualidade melhor, os cálculos do tipo Phong, certo? O chapado ele usa a reta normal, simplesmente, certo? E faz o parâmetro com o polígono. Todos os pontos de cada face têm a mesma normal, certo? Essa chapada, ela não segue muito o contorno da parede que está projetando, ela não se preocupa muito com isso. Por isso que não fica de boa qualidade essa sombra, certo? No go round, em cada vértice é calculado um vetor normal, certo? E aí eu vou tirar a média das normais. Que aqui eu tenho uma mesma normal, uma única normal. Toda a minha referência é uma linha normal só. Aqui não, aqui eu tenho várias normais e tiro a média. E essa média, ela me dá o formato do objeto da parede de destino. Ela me dá essa ideia do formato da parede. Então fica uma sombra de qualidade melhor. Já o Phong, ele não faz média, ele faz interpolação. E aí por isso que fica melhor a imagem. A interpolação são sucessivas médias, não é uma média só. São sucessivas, e eu tenho médias intermediárias. Quando a gente estiver vendo animação, eu vou mostrar um exemplo bem legalzinho de interpolação, certo? Que é uma técnica boa para fazer animações. Mas aí, também para fazer sombra, eu faço interpolações. E aí, vamos dizer que eu tenho uma parede convexa, uma parede cheia de ranhuras. Para cada área da parede onde a sombra vai ser projetada, eu tenho uma interpolação. Eu tenho uma média para aquela parte só, uma média aritmética dos pontos daquela parte onde vai ser projetada. E aí eu tenho de cada uma das partes. Aqui eu tenho o patinho de exemplo, né? Da sombra chapada. Aqui, os 3 aqui é a luz holofote, certo? Todos eles são a luz direcional. Só queria mostrar a diferença da sombra, porque no direcional a sombra fica no próprio objeto. Já falei isso, né? Então aqui, perceba, eu tenho um ponto bem quadrado assim, né? Onde ele ilumina mais forte. Aí eu tenho aqui a área de penumbra, e aqui atrás a parte escura, que não recebe nenhuma iluminação. Mas veja que a qualidade é baixa e é usada para você fazer testes, uma pré-visualização, certo? O go round, que já fica um pouco mais opaco e tal, a sombra já um pouco mais desenhada, mais detalhada, e o Phong realmente com uma sombra de bem maior qualidade, certo? E aqui, mesmo que eu tenha mais de um ponto de luz, eu posso fazer usar o Phong e ficar com a imagem de uma sombra de excelente qualidade. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Beleza? Pronto, então algumas coisinhas para finalizar esse conteúdo, né? Consequentemente, nossa aula também. Eu tenho aqui a parte das texturas. Depois que eu fiz tudinho, é que eu vou pintar, né? Como eu falei, a textura é a última coisa que eu coloco. Eu posso pintar usando cores sólidas, um amarelo, um verde, um vermelho e tal, usar uma cor sólida. Eu posso usar uma imagem 2D. Isso aqui é muito interessante, a imagem 2D, porque fica parecendo um 3D mais profissional, quando você pinta com uma imagem 2D. O mapa de rugosidade é uma imagem 2D preparada para fazer a rugosidade. Quando você vê em muitos jogos aí, você vê uma árvore, aí você vê a árvore cheia de ranhuras, cheia de desenho, com as ranhuras de uma árvore de verdade, né? Porque você não tem na natureza uma árvore lisa,
um tronco totalmente liso, né? Isso aí você não vê na natureza normalmente, né? Então você vê ela cheia de ranhura, você passar assim a mão na árvore, você vai sentir um monte de deformidades, né? Às vezes até muito pequenas na árvore. E você consegue reproduzir isso usando o mapa de rugosidade. Então você tem um cilindro liso, certo? Representando o caule da árvore, um cilindro bem liso. E você pega uma imagem 2D cheia de ranhuras, né? Uma imagem 2D de ranhuras mesmo, uma foto de ranhuras, uma foto de um tronco de verdade de uma árvore, e enrola. Como se fosse um rolo de pão mesmo. Você enrola ele no mapa de rugosidade. E aí fica parecendo que a própria rugosidade é 3D. É interessante. E aí, trabalhar também com transparências, reflexões e refrações de luz, e, obviamente, os cálculos de sombra que a gente já falou no slide anterior. Aqui, por exemplo, o mapa de rugosidade, ó. Mapa de rugosidade. Parece que o pato é o mesmo pato, bem lisinho. É esse mesmo pato aqui, bem lisinho. Só que eu cobri ele com uma imagem 2D, cheia dessas ranhuras aqui, com esses desenhos aqui, com esses cortes aqui, essas coisas. É uma imagem 2D. Aí dá a impressão que você fez as ranhuras no 3D, mas não fez, você fez no 2D, né? Na nossa aula prática nós vamos ver essa questão de mapa de rugosidade também. Você vai fazer uma construção e nós vamos botar um tijolo, nós vamos fazer as divisões do tijolo, porque o tijolo não é liso, né? Quando você faz uma parede de tijolo, se você não rebocar, ela não fica lisa, né? Fica cheio de ranhura. Nós vamos botar isso aí, nós vamos pegar uma parede lisa e vamos botar isso aí, vai parecer que está cheio de reboco. Mas na verdade é só uma imagem 2D revestindo, né? É interessante isso aí. Nossa aula prática também nós vamos ver de 3D, vamos ver mapa de rugosidade. Na aula de multimídia. Hã? Curso de pedreiro aí na aula de multimídia. Vamos levantar uma live. Tem que construir as coisas, aí vai construir, depois nós vamos caminhar pelas coisas. Aqui uma outra imagem 2D também, né, pintando o patinho. E aqui a questão da transparência, né? Quando eu uso transparência na minha imagem, o canal alfa, né, o canal alfa 3D, eu consigo ver o formato da imagem que está antes. Por isso que é fácil fazer uma separação, por exemplo, que aqui eu tenho um cilindro com uma equação, né, e aqui o patinho com um conjunto de equações, mas não se mistura com o cilindro. Então, quando eu aplico a textura, eu facilmente vejo o formato do cilindro no fundo. Fale, meu amigo. Imagens aí, dois objetos de transparência é bem interessante, porque na primeira parece que o pato ele está sobrepondo o cilindro, né? Ele está na frente do cilindro, e na transparência parece que ele está atrás, né? Mas na verdade ele tá nas duas, ele está na frente. Nas duas ele está na frente. Só porque o pato da de baixo tá com o canal alfa, né, bem acentuado. Mas é a mesma imagem. O pato tá na frente nas duas imagens. Mas é interessante mesmo. Essa questão de transparência dá um realismo bem grande. Na nossa aula prática, vamos também fazer transparência. Vamos fazer uma janela com vidro translúcido, certo? Como se fosse esses vidros temperados. Não sei se vocês conhecem. O vidro temperado, que é translúcido. Assim. Nós vamos fazer isso aí também. Isso é legal. Vamos fazer na nossa aula prática também. Anota aí pra gente fazer tudo isso aí na aula prática 3D aí. Vamos fazer isso aí tudinho. Mapa de rugosidade, vamos fazer transparência, vamos caminhar pela imagem, vamos fazer um monte de coisa. Usar a reta normal, com a reta e sem a reta normal, para ver o que vai acontecer. Certo? E aí você vai ver direitinho o que é uma reta normal e ela em pleno funcionamento, né? Isso é interessante. Certo? Ok? E aí, eu tenho a questão da realidade virtual, né? O grande lance do 3D é você criar uma realidade virtual, onde as pessoas vão poder fazer suas coisas em um ambiente virtual. Imagine se a nossa aula virtual, eu pudesse ter aqui um quadro virtual que vocês pudessem me ver assim, uma projeção, tal, um negócio, botasse um óculos assim, visse a aula num 3D assim, ia ser muito mais legal, né? Na nossa aula virtual aqui. Certo? Isso é possível. Isso é possível. A gente não tem os recursos, né? Dinheiro principalmente. Mas seria possível hoje fazer esse tipo de coisa. Você me ver, né? Falando e tal, gesticulando, eu mostrando objetos através dos óculos 3D. Através de tecnologias de manipulação. Certo? Como essa que você está vendo aí. Desse óculos aí que você... a mentalidade está jogando aí, né? Mas você pode fazer qualquer coisa.
Inclusive assisti aula também. Assisti a aulinha, certo? Então a realidade virtual, ela utiliza o máximo de técnicas de tecnologia multimídia. Então, para que eu tenha realmente uma realidade virtual, uma coisa mais real, eu preciso do máximo de tecnologia multimídia, então eu preciso de muitos recursos multimídia. Eu tento envolver o máximo de sentidos do usuário, né? Com um sistema desse daqui, eu consigo não só ver a visão e a audição, mas também mexer muito com o tato. Ele mexe a mão, né? E o próprio sistema, a luva, pode aquecer e esfriar. Então dá umas sensações diferentes de tato, certo? E de repente até o paladar posso dar uma estimulada, né? Eu posso botar tipo um microfonezinho que de repente emite alguma coisa. E aí, né, alguma coisa é possível, sempre é possível isso aí. Estimular o máximo de sentidos possíveis, certo? O VRML é uma tecnologia, é um formato de realidade virtual para multimídia, né? Obviamente que existem muitos outros. É só para dar um exemplo. E aqui, né, um equipamento, né, um exemplo de um equipamento com realidade virtual. E ela serve para milhares de coisas, né? A utilidade dela é muito. Por exemplo, aqui eu tenho, aqui embaixo, ó, eu tenho um templo romano. O templo não existe mais, né? Só existe ruínas e desenhos feitos na época, pinturas, né, de artistas feitos na época. E eu posso recriar esse templo, né? Eu posso ver o templo, como era o templo na época, caminhar por ele e tal. Então eu reconstruo virtualmente o templo, e aí eu posso ter algumas dúvidas de como era a vida naquela época e tal, me ajuda a entender mais um pouco como era as coisas na época do Império Romano aqui no caso, né? Então é uma utilidade bem interessante, né? Bem interessante. Tá claro isso aqui, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta? Nenhuma por enquanto. Coisa boa. Muito bem, então. Então nós vimos aí nossa aulinha de 3D. Na próxima aula, a gente vê a parte de animação, certo? Vamos ver a parte de animação. E obrigado a presença de todos. Como sempre, gostaria que vocês colocassem o nomezinho de vocês aí no nosso chat, certo? E não, bote Dante não, Cássio, eu não vou, vou botar falta, viu? Vou botar falta. Botar Dante e vou botar falta. Bota o primeiro nome. Quando eu for repassar para a chamada, eu vou procurar o primeiro nome, não me complique, não. Tá bom, botei lá, tem mais. Beleza. Então, obrigado a presença de todos. Conto com vocês na sexta-feira. O doutorado ainda não começou, então teremos aula na sexta-feira agora, normal. Certo? Lembrando que quando eu tiver doutorado, a gente vai gravar a aula, então não vai ter esse contato que a gente tem aqui. Mas na sexta-feira, agora, ainda tá tranquilo. Não teremos doutorado. Espero contar com todos. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa noite. E valeu. Valeu, professor. Valeu. Valeu. Quem botou o nome já pode sair. Valeu. Vou salvar aqui agora o chat, hein?